O que os franceses comem no dia a dia? É isso que eu vou te falar hoje. Porque quando a gente fala de gastronomia francesa, todo mundo acha que os franceses estão comendo escargot, caracol, foie gras, crepe todos os dias. Será que é mesmo? Será que é assim mesmo a realidade? Eu vou te falar hoje a verdade sobre os franceses e a comida do dia a dia na França. C'est parti, allons-y. Bonjour, afrancesados! Eu sou Emile, eu sou francês de Lille, do norte da França, e hoje vou te dar dicas sobre a cultura francesa e sobre também a língua francesa. Vamos aprender também muito francês hoje. Se você é novo ou se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não se inscreveu no seu canal do francês da vida real, Afrancesados, basta clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar com o começo. Initiaux do dia, le petit déjeuner, que significa em francês, no seu café da manhã, literalmente, o pequeno almoço. Acho que no Portugal eles falam assim também, le petit déjeuner. Então, o que os franceses comem no petit déjeuner? Vamos lá. Au petit déjeuner, les Français mangent, ok, verbo comer, os franceses comem, por exemplo, des viennoiseries. Ok? Viennoiserie. Viennoiserie é o termo genérico para falar, por exemplo, dos croissants, dos pães au chocolat, que são feitos com uma massa folhada. Ok? A gente chama isso de viennoiserie. Au petit déjeuner, les Français mangent des viennoiseries. Par exemple, des croissants. Les Français mangent des croissants. Croissants, ok, vocês estão vendo aqui na tela. Croissant, você conhece. No Brasil também. No Sul é um pouco diferente. Não existe esse croissant recheado com queijo e presunto, não. Hein? É um croissant, como eu falei, com massa folhada. E salgado, tem muita manteiga, muita manteiga. Isso que dá um gosto bem diferente. Então, croissant. Existe também, então, pain au chocolat. Ils mangent des pains au chocolat. O que é um pão ao chocolate? É isso. É uma coisa deliciosa que é a mesma massa, mas com dentro tem barra de chocolate. Ok? Dependendo da região, você pode ver isso, de pain au chocolat, literalmente, pães ao chocolate, né? Pain au chocolat. Existe também chocolatine. Algumas regiões não falam pão ao chocolate, eles falam chocolatine. Chocolatine. E até não conhece, meu computador não conhece, mas é isso mesmo, hein, pode ficar assim, não vou, hop, chocolatine, no plural. Ok? Des chocolatines. Então, au petit déjeuner, les Français mangent des viennoiseries. Por exemplo, des croissants, des pains au chocolat. Ok? Ou enfin, de la baguette. De la baguette. Ok? De la baguette, baguette. Acho que você sabe o que é baguette, né? Um pão bem comprido. Vou colocar aqui. No caso, você não conhece baguette, eu duvido, mas vamos lá. Baguette, até baguette tradition, como eu escrevo aqui, baguette tradition. A gente chama mais em tradition, que é esse tipo de baguette, okay, que não é uma baguette industrializada, a gente chama em baguette tradition. Até se você quer ser um francês bem afrancesado, você pode falar une tradi. Une tradi é um jeito de falar une baguette tradition, ok? Que é esse tipo de baguette que vocês estão vendo aqui na tela, ok? Une tradi, que significa une baguette tradition. Ou seja, les Français mangent de la baguette tradition, des baguettes tradition, avec, par exemple, avec de la confiture qu'on geleia, hein, avec de la confiture. Isso é um exemplo de o que é a comida no café da manhã, ok? Des viennoiseries, des croissants, des pains au chocolat, de la baguette avec de la confiture. Muito bem. Agora vamos falar de bebida. Bebida em francês, bebida quente. Les Français, vamos continuar outra fase. Les Français boivent, que é do verbo boire, beber, boivent, du café, igual, como no Brasil, du café, até café do Brasil, café brésilien, ok? Du café, pode ser também du café au lait, ok? Café au lait, café com leite em francês, café au lait, seria literalmente café ao leite, ok? Ou também du chocolat chaud. Um chocolate quente, que é uma bebida com leite e
et chocolat em pó quente, ok? Les Français boivent du café au lait, du chocolat chaud, à thé, chá, né? Ou du thé. Chá em francês, du thé, ok? Então é isso. Basicamente, café da manhã, ou isso, até fruta, né? Obviamente, a gente come fruta também. Não tem toda essa variedade das frutas que tem no Brasil, mas, por exemplo, les Français mangent des bananes, importa bananas da Martinica ou do Guadalupe, que são região e departamento de ultramar, okay, que fazem parte da França, des bananes, des pommes, maçã em francês, des pommes, ou des poires, é muito comum aqui, des poires, que são peras, ok? Maçã, des pommes, des poires. Vamos lá. Les Français mangent des pommes, des poires, des bananes ou de la baguette. Tradition. Muito bem. Vamos lá, então. Próxima refeição já é a hora do déjeuner em francês. Le déjeuner, ok? A gente viu então le petit déjeuner, agora le déjeuner, que é nosso almoço, para quem, obviamente, quem trabalha fora de casa, o hábito é comer algo rapidamente, ou seja, de preferência uma coisa leve. E principalmente se for nos meses mais quentes, por exemplo, durante a primavera ou o verão, o clássico é de comprar numa padaria um sanduíche para levar, ou seja, pode ser um sanduíche à emporter. Para levar, em francês, é à emporter. Un sandwich à emporter. O sanduíche clássico é un sandwich jambon-fromage. Sandwich jambon, jambon beurre ou jambon fromage, ok? Jambon e presunto, jambon, ok? É esse tipo de sanduíche que a gente tem costume de comer no almoço bem rápido. Un sandwich à emporter, para levar. Un sandwich jambon, beurre. Jambon, beurre, que significa literalmente presunto, manteiga. Pode ser também jambon, fromage, queijo em francês. Un sandwich, jambon, fromage. Basicamente a mesma coisa, mas tem queijo. Então, é bem melhor, obviamente. Pode ser também un croque-monsieur, isso é verdade. Misto quente em francês. Un croque-monsieur. Un croque-monsieur. Vou mostrar para você como é monsieur, que se escreve aqui, monsieur, un croque-monsieur. Até tem um tracinho, vou conferir aqui. Un croque-monsieur. Basicamente, um tipo de sanduíche também, ok? Voilà, é exatamente isso. É um misto quente em português, ok? Ok, o toque francês é colocar esse molho bechamel em cima, ok? Você pode ver aqui nessas fotos aqui, tem acima tem esse recheado bem delicioso, mais gourmand, ok? Gourmetizado, e a gente chama isso de croque-monsieur. Voilà. Donc, isso é típico para levar bem rápido um sanduíche à emporter, para levar. E a gente vai geralmente na padaria. Un sandwich à emporter de la boulangerie, da padaria, de la boulangerie. Pode ser também salada. Salada também é um clássico e muita gente compra salada pronta no supermercado ou em lojas que vende comidas para levar. Então pode ser une salade à emporter. Obviamente, tem diferentes tipos de salada. Tem uma salada niçoise, que é um tipo de salada conhecido aqui. Vou mostrar aqui para você, que é típico da cidade de Nice, do sul da França. Ok? É um misto de várias coisas. Tem atum, tem azeitona, tem ovo, tem tomate. Então, é uma salada bem que eu gosto também. Salade niçoise ou salade, qu'est-ce que ça peut être? Une salade César. Une salade César. Ah, salade César. Que est frango, hein, avec du poulet, ok? Une salade César. Enfim, salada, sanduíche e um dos clássicos. Agora, quando você quer sentar num bistrô ou num restaurante francês, ok? Bistrô, que é um tipo de restaurante bem típico francês, a gente chama de bistrô, você vai pedir um prato quente, hein? E os mais comuns são um steak frites, que é basicamente carne de boi com batata frita, steak frito, geralmente também com salada. Steak frito salada, que é um clássico. Steak frito salada. Obviamente, quando você vai sentar no restaurante, você vai ter várias opções.
E a opção mais pedida do dia se chama le plat du jour. Le plat du jour, que é nosso prato executivo, le plat du jour, dependendo do dia, pode ser um peixe com arroz e não com feijão, arroz e alho poró, por exemplo. Ou pode ser um outro dia, pode ser un bœuf bourguignon, que é um prato típico, du bœuf bourguignon, d'accord? Bœuf bourguignon. Vou até colocar, não sei se ainda está no canal, sobre os pratos típicos da França. Vou bourguignon, esqueci o N aqui. Bourguignon, que vem da região da Borgonha. Por isso que se chama assim. Bœuf bourguignon, basicamente, é uma carne de boi que está num molho com cenoura. É uma coisa bem deliciosa e tradicional da região da Borgonha. Vou tentar colocar aqui no izinho também um vídeo sobre os pratos típicos da França para você ter noção do que você pode encontrar na maioria dos restaurantes e bistrô na França, ok? Então isso é mais no déjeuner, ou seja, você pode ver rapidamente, você está trabalhando, você não está você está com pressa, você vai pedir um sanduíche, um croque-monsieur, uma salada pronta. Ou se você tem um pouco mais de tempo, você vai num bistrô francês, você vai num restaurante e você vai pedir je voudrais, lembrando, eu gostaria de, je voudrais un steak frites salade. S'il vous plaît. S'il vous plaît significa por favor. Importante ser educado, educada. Ok? Je voudrais, e depois o prato que você quer pedir. Je voudrais le plat du jour. S'il vous plaît. Je voudrais le bœuf bourguignon. S'il vous plaît. Hein? À la carte, obviamente. Vamos continuar então com a próxima refeição. Depois do almoço chega le goûter, do seu lanche. Lanche em francês, le goûter. Você pode falar je vais prendre, a gente já viu je voudrais, que significa eu gostaria de. Você pode falar je vais prendre, eu vou pegar, eu vou tomar, je vais prendre. Por exemplo, je vais prendre un fruit. Un fruit, uma fruta, ok? Para, tipo, 4 horas da tarde, para o lanche, le goûter, je vais prendre un fruit. A gente já viu, pode ser banana, pode ser cereja, fruit, ça peut être des cerises, dependendo da estação, des cerises, des fraises, que significa morangos, ok? Des fraises, pode ser une tartelette, je vais prendre une tartelette. O que significa tartelette? Tartelette é basicamente uma petite tarte, ok? Une petite tarte, é isso mesmo. Aqui você pode ver une tartelette ou framboise. Framboise e framboesa, ok? Então isso é bem típico do nosso lanche. Comer uma tartelette, ok? Pode ser também tartelette não de fruta, uma tartelette aqui, por exemplo, de chocolate, ok? Enfim, várias opções de tartelette. Pode ser também une gaufre. Une gaufre. Je vais prendre une gaufre. Une gaufre, waffle, não sei em português. Em inglês é waffle, ok? Une gaufre. Basicamente é isso. Que é uma tradição também na Bélgica, une gaufre. Até na Bélgica, isso, bom, eu vou abrir uma parêntese, tem dois tipos de gaufre. Tem essa aqui que é bem retangular, que vem de Bruxelas. Isso se chama une gaufre bruxelloise. Gaufre bruxelloise. E aqui que você pode ver, não é tão geométrico, não é tão retangular, isso é um gaufre liégeoise, porque ele vem da cidade de Liège. Então, une gaufre liégeoise, que vem de Liège, é aquela que você está vendo aqui na tela, ou une gaufre bruxelloise. Mais uma dica, mas dessa vez não é da França, é mais da Bélgica. A gente chama de gaufre de tudo, ok? Isso é de Bruxelas. Muito bem, já eu saí do assunto, não é problema. No goûter, que mais? Geralmente toma um café, você vai tomar um café. Enfim, não tem caracol até agora, não tem foie gras ainda não. Até sapo. Os ingleses falam que os franceses gostam de sapos, de comer grenouille, ok? Mas não é verdade. Eu já provei uma vez na minha vida, então não é do cotidiano, não é do dia a dia. Ok? Vamos continuar então. Para terminar, a última refeição é le dîner. Le dîner é nosso jantar. Ok? Então, geralmente, o dîner
é uma coisa mais leve. Donc, au dîner, au jantar, au dîner, les Français mangent léger. Vou falar leve. Ils mangent léger, de um jeito mais leve, né? Com comida com menos caloria. Por exemplo, des soupes. Ils boivent de la soupe. Ils boivent, o verbo beber, ils boivent de la soupe. Uma sopa em francês, soupe. Isso é muito comum. Hein? Pode ser uma sopa de vários legumes, une soupe de légumes. Ok? Isso é o mais básico, o mais comum. Ok? Uma coisa mais leve. Ou pode ser também, ils mangent du pain avec du fromage. Muita gente da minha família gosta de comer basicamente pão com queijo. Ok? Mange du pain avec du fromage. Por exemplo, em uma salada. De la salada. Chama de salada e salada verde, hein, obviamente. Salada verde, ok? É isso mesmo. Ou seja, não comemos escargot, não comemos caracol, nem foie gras no cotidiano. Esses são pratos consumidos apenas nos momentos festivos, como, por exemplo, Natal em família. A gente vai, sim, comer foie gras, salmão defumado, coisas um pouco mais, né, um pouco mais festiva, ok? E crepe, agora crepe, eu falei crepe é verdade, a gente come, sim, no dia a dia. Crepe é um prato típico, na verdade, da região da Bretanha, na região oeste da França, onde eu moro, onde eu estou aqui hoje, ok? Então, crepe é um prato típico dessa região, mas você pode encontrar crepe em todas as regiões. É fácil de achar crepe em todas as regiões, ou seja, tem restaurante especializado em crepe em todas as regiões da França. É uma coisa muito comum. Por exemplo, você pode comer crepe doce, geralmente no café da manhã. Eu gosto de comer crepe no café da manhã, ou também no lanche, ok? Uma crepe. Crepe, cuidado, em francês, une crêpe. Quando você fala em crepe, é uma crepe doce. Se você quer falar de uma crepe salgado, a gente fala de galette. Ou seja, une crêpe, ok? Une crêpe bretonne, hein, que vem da Bretanha, une crêpe bretonne, sucrée e doce. Agora, se você quer falar de uma crepe salgado, a gente chama de galette. Une galette. Une galette bretonne, de novo vou escrever, mas é opcional, une galette bretonne salée, sempre salgado. Vou mostrar para você o que é une galette bretonne. A diferença é o trigo que é saraceno, ou seja, não é a mesma crepe, não é a mesma massa. Isso é um galette. Galette a gente gosta de comer também, é bem consumido no almoço e no jantar, e pode facilmente ser um prato do cotidiano, pois é barato, completo e fácil de cozinhar. Ou seja, isso não é uma lenda, a gente gosta de comer galette e crepe. Você vai ver a diferença agora, crepe, que é uma coisa doce, une crepe. Ok? Olha que lindeza. Crepe bretonne. Me dá fome. Enfim, vou ter que fechar, tenho que encerrar essa hora porque estou com fome agora. Está a hora do lanche aqui na França. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu like, seu j'aime, mostrar para o YouTube que você está curtindo esse conteúdo e vai depois distribuir para os outros afrancesados. E também, se você quer aprender, mergulhar na língua francesa para você ter uma experiência autêntica na França, para você pedir seus lanches, suas refeições preferidas na França, eu tenho um convite para você e de você participar do nosso mini curso gratuito de francês, afrancesados 100% online, 100% gratuito, fácil de acesso, basta clicar no izinho no cantinho desse vídeo, você vai cair numa página, deixa seu e-mail, aperta no botão e você vai receber na sua caixa de e-mail o acesso a 7 videoaulas para você começar a aprender francês com pé direito. Vai ter aulas de francês, vai ter dicas de aprendizado, dicas de pronúncia e também dicas culturais. Voilà, é isso. A gente se vê então terça que vem, 11 horas, como sempre, no seu canal do Francês da Vida Real. À très bientôt. Salut!